Olá pessoal, eu sou a Maísa, sou Relações com Investidores aqui na Devan e nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do DECRA referentes ao mês de junho. Bom, o fundo distribuiu 13 centavos por cota, isentos de imposto de renda, o que resulta em um dividend yield mensal de 1,42%. É uma remuneração que é equivalente a 132,7% do CDI, né? E quando a gente considera o gross up do imposto de renda, esse rendimento ele equivale a 156,1% do CDI. Após a distribuição dos rendimentos, o fundo ele ainda mantém 0,33 centavos de resultado retido por cota, que pode ser distribuído oportunamente. Bom, o dividend yield anualizado do fundo fechou em 18,5%, que é um resultado bastante expressivo, né? E se a gente olha, né, para trás, a média durante todo esse período de 12 meses, esse dividend yield ele fica em 1,31% ao mês. No mês de junho, o fundo superou a marca de 15 mil cotistas. Na verdade, a gente já está com quase 16 mil. E aí, quando a gente, né, como fica evidente aqui no gráfico, a cada mês essa quantidade ela aumenta, né? Nunca houve uma redução na quantidade de investidores desde o início do fundo, né? E sim, todo mês a gente tem um aumento, né, um acréscimo nessa quantidade. Atualmente nós somos, né, em 15.923 cotistas do DECRA 11, né? E isso é muito bom, né? Porque contribui com o aumento da liquidez do fundo, né? O que acaba contribuindo também com uma maior flexibilidade dos investidores para montar e desmontar posições, né? E nesse momento, né, de expectativa de redução da Selic, né, em que os investimentos em renda fixa eles começam a perder atratividade, do outro lado, né, os investimentos em renda variável eles tendem a se valorizar, né? Tanto é que o IFIX ele fechou em alta de 4,7% no mês de junho, acumulando já 10% de alta no ano. E o DECRA, por exemplo, ele valorizou mais de 4% nos últimos 2 meses, né? Ele ainda é negociado com desconto, né? Ou seja, abaixo do valor patrimonial, mas esse desconto ele está cada vez menor. Né? Então, muitos investidores já tiveram um ganho de capital relevante, né? E é por isso que é importante a gente ficar sempre atento a esses ciclos de mercado, né? Para conseguir aproveitar essas oportunidades. Então, reforço, o DECRA ele continua com desconto, porém, esse desconto ele tem diminuído, né, a cada dia. Bom, entrando na carteira do fundo, atualmente o DECRA possui 13 operações. A gente está trabalhando bastante na ampliação da diversificação da carteira e no mês foram agregados mais 3 ativos, né, que são Coagro, Toagro e Agrofarm. Toagro e Agrofarm com uma remuneração de CDI mais 5% ao ano e Coagro com CDI mais 4,7% ao ano. Mais detalhes sobre os ativos a gente disponibiliza no relatório para o vídeo não ficar muito longo. Todas as operações, né, estão 100% adimplentes e a gente reforça também que o fundo não tem exposição direta ao produtor rural pessoa física, né? E por que isso é importante, né? Por que a gente sempre menciona isso? Como a gente comentou já anteriormente, a gente não tem intenção de expor o fundo diretamente ao risco do produtor rural pessoa física, né? A gente prefere alocar via cooperativa, por exemplo, né? Porque dessa forma, né, o risco ele fica muito mais pulverizado, né? O fundo ele não fica dependendo de uma safra, de um produtor específico, de um produto específico, né? Você consegue ampliar e deixar esse risco muito mais pulverizado, tá? Então, por isso que a gente prefere e acaba diminuindo o risco binário, né? Que é aquele risco de pagar ou não pagar, né? Através das cooperativas você consegue mitigar muito mais esse risco, né? Pulverizando por cultura, por produtor, por região, enfim, é uma forma que a gente entende bastante relevante para diversificar aí o risco, né, do fundo. Bom, a carteira hoje está diversificada em 7 setores diferentes, sendo 17,8% da carteira em revenda, 15% em distribuição de insumos, 15% em armazenagem de granéis, né, que são silos, basicamente, 15,5% em logística, 13,4% em cooperativas, né, que foi o que eu acabei de comentar, 11,2% em distribuição de combustíveis e 5,5% de etanol. Lembrando que esse etanol não é o originado da cana-de-açúcar, tá? E sim do milho. Bom, e essa diversificação ela tende a aumentar cada vez mais, né?
O fundo também ampliou a diversificação por localização, né, já possui atuação em boa parte dos estados brasileiros, mas, assim como os setores, ainda há bastante espaço para diversificar em outras regiões. Essa carteira, né, ela está composta, em sua maioria, por ativos indexados ao CDI, com quase 73% de exposição, e com uma taxa média ponderada de CDI mais 4,89% ao ano. E o restante, os demais 20%, estão indexados ao IPCA, né, com uma taxa média ponderada de IPCA mais 11,73% ao ano. Bom, pessoal, eu fico por aqui, mas permaneço à disposição, né, junto com todo o time da Devan. Muito obrigada e até o próximo mês. Um abraço.